conditional sentences, sentenças condicionais, ou ainda conditional clauses, orações condicionais, ou ainda if clauses, orações com a conjunção if, que significa se. São sentenças que expressam uma condição real ou imaginária, ou ainda impossível de acontecer, dependendo do tipo da condição. Então, vejamos alguns tipos de conditional sentences. A primeira que apresento é zero conditional, condicional zero. Use. A situation that's always true. Uma situação que é sempre verdadeira. A fórmula é composta de if plus simple present plus simple present. Então, examples. If you want to learn English, you have to study more. Repare que a primeira oração é a oração condicional, sendo que a segunda oração é a oração principal. You have to study more. Outro exemplo. If you press this switch, the light comes on. Se você pressionar esta chave, a luz acende. A primeira sentença, a primeira oração, quer dizer, é uma oração condicional, if you press this switch. E a segunda, the light comes on, é a oração principal. Então, temos uma situação que é sempre verdadeira nesses dois exemplos. O segundo tipo de condicional é o first conditional, é o primeiro condicional. Use, a real future possibility. Uma possibilidade futura real. Então, a formulinha if plus simple present plus future. Examples. If you come to my house, we will watch a movie. Repare que agora o verbo come, que está no presente, significa futuro. Se você vir a minha casa, nós assistiremos um filme. Um outro exemplo. I will help you with this if you want. Eu ajudarei você com isto, se você quiser. Um outro exemplo. What will you do if it rains next Sunday? O que você fará se chover no próximo domingo? Um último exemplo. If I am at home before 10 p.m. tonight, I will call you. Se eu estiver em casa antes das 10 da noite, hoje à noite, eu ligarei para você. Ok. Um outro tipo de condicional, second conditional, que é o segundo condicional. Ele vai expressar an unreal present situation, an imaginary situation. Então, uma situação presente irreal ou então uma situação imaginária. A formulinha if plus simple past plus would. Examples. If I had money, I would travel to USA. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para os Estados Unidos. Repare que o verbo no passado, if I had, não significa se eu tive, mas sim se eu tivesse. Isso significa que eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu viajaria para os Estados Unidos. Um outro exemplo. If I were you, I would go back home. Se eu fosse você, eu voltaria para casa. Repare que quando usamos o verbo to be no passado, para todas as pessoas, vamos usar o were. Um outro exemplo. What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Um outro exemplo. They would be very happy if you called them. A primeira oração, they would be very happy, é a oração principal.
E a segunda, if you call them, é oração condicional. Então, eles ficariam muito felizes se você ligasse para eles. No último exemplo, if I didn't buy that car, I couldn't travel now. Se eu não comprasse aquele carro, eu não viajaria agora. Isso quer dizer que eu comprei o carro. Um outro tipo de condicional, que é, por exemplo, aqui, é o third conditional, que é o terceiro condicional. O uso dele. Impossible situation in the past that's not possible to change. Então, uma situação impossível no passado que não dá para mudar. Então, a fórmula if plus past perfect plus would have plus participle. Examples. If I had gone to the party, I would have known that girl. Se eu tivesse ido àquela festa, eu teria conhecido aquela garota. Isso quer dizer que eu não fui àquela festa e não tenho como mudar o passado. If he hadn't been to the hospital, he wouldn't have survived. Se ele não tivesse estado no hospital, ele não teria sobrevivido. Uma condição também que é passada. E um último exemplo. What would you have done if she had given you the car key? O que você teria feito se ela tivesse dado a você a chave do carro?